Oi, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que tá os dias? Todo mundo tem uma rotina? É? Que bom. Estão com saudade? Ai, a Pro tá com muita saudade da nossa sala de aula. Ótimo. Então, o que que nós vamos fazer? Hoje nós teremos nossa aula de história. E assim como as outras matérias, nós vamos recapitular uma unidade que nós já trabalhamos em sala de aula, que no caso é a unidade número 2 de história, que nós vimos a respeito de documentos pessoais e fontes históricas. Então, por enquanto, não temos muitas atividades, porque nós precisamos retomar os conteúdos que já foram trabalhados em sala, para que a gente possa continuar as atividades da apostila. Combinado? Vamos lá. Então, nessa unidade, nós vamos relembrar o que nós vimos em sala de aula, que alguns objetos da sua história, ele vai contar um pouco a respeito da sua história. Por exemplo, uma naninha que a mamãe guardou de quando você era bebezinho, um sapatinho, ou até mesmo uma roupinha. Esses objetos, eles têm o poder de contar a história de alguém ou um outro objeto antigo, por exemplo, uma estante muito antiga. Então, ela tem, com ela consegue contar a história de de como era aquela época, dos objetos. Uma fotografia é capaz de contar uma história, por exemplo. Então, nós sabemos que existem vários tipos de objetos que podem contar a história, seja de uma pessoa, de algum lugar, ok? Então, nós vimos que os objetos, eles são muito importantes, porque eles contam a história de determinada pessoa. Por exemplo, nós, às vezes, será que a mamãe guardou um sapatinho de quando você era bebezinho? Ou uma roupinha? Ah, de quando batizou? Ou uma roupinha de quando foi apresentado na igreja? Então, essas roupinhas, elas podem contar a nossa história, ou algum objeto, um brinquedinho, um mordedorzinho. Todos eles são objetos que são importantes, porque eles vão contar um pouquinho da nossa história, ok? Então, a gente vai ver também a respeito dos documentos, dos tipos de documentos pessoais. Pro, como assim pessoal? Significa que é da pessoa, individual. Eu tenho os meus documentos pessoais, você tem os seus documentos pessoais. Então, esses documentos, eles são muito importantes, porque nele tem dados que são importantes, por exemplo, nosso nome, aonde, quando a gente nasceu, o dia, o lugar, o nome dos nossos pais. No registro, na certidão de nascimento, por exemplo, que é essa que vocês estão vendo, tem até o nome dos nossos avós, né, os pais dos nossos pais. Então, esses documentos, eles levam com eles um pouco também da nossa história, de onde a gente nasceu, o dia, às vezes até o horário. Então, o primeiro documento que uma criança tem quando ela nasce é esse, que é muito importante, que é a certidão de nascimento. Vocês se lembram que lá na nossa sala a gente falou a respeito de que existem algumas crianças no nosso país que não têm nome? Lembram? Ótimo. Não é que essa criança ela não tem nome, é que essa criança não tem um documento registrado com o nome dela, que no caso é esse aí, a certidão de nascimento. Todos nós temos uma certidão de nascimento, e nessa certidão de nascimento tem os nossos dados a respeito do nosso nascimento. Outro documento também que a gente vai ter ao longo da nossa vida é a nossa carteira de identidade, ou RG. Nele também tem dados como nosso nome, nome dos nossos pais, o dia que a gente nasceu, onde a gente nasceu. E nesse documento é acrescentado algumas outras informações, como a nossa fotografia, as nossas digitais. Vocês se lembram que a gente falou a respeito da nossa digital, desses risquinhos que a gente tem no nosso, na pontinha dos nossos dedos? Lembram? Isso, a nossa digital, ela é nossa. Cada pessoa tem a sua digital, porque nós somos únicos. Então, existem grandes países, por exemplo, que eles falam que as crianças desde muito cedo, mesmo que não saibam escrever, elas precisam tirar a carteira de identidade. Por quê? Porque é mais fácil uma criança com uma carteira de identidade ser encontrada quando ela some do que uma que não tem. Por quê? Porque nesse documento tem registrado todas as digitaizinhas dela. Então, como eu disse, cada um de nós somos únicos. Por mais que, tem um outro amiguinho que tem um nome igual ao meu, mas não, isso não quer dizer que vocês são iguais. Cada um é do jeito que é único,
ok? E esse documento, o documento, a carteira de identidade, por exemplo, prova isso, que nós somos únicos na nossa fotografia, no carimbinho da nossa digital, ok? E tem um outro documento também que é muito importante, que a gente já sai quando a gente nasce, a gente sai do hospital com ele, que é a nossa carteira de vacinação. Na nossa carteira de vacinação tem a respeito da vacina que a gente vai tomar ao longo da nossa vida. Então, a primeira vacina, por exemplo, a gente já toma no hospital. E aí a mamãe vai acompanhando cada fase e as vacinas que devem serem tomadas. Ai, Pro, mas eu não gosto de tomar vacina. Mas a vacina é muito importante. Dentro daquela vacina tem cheio de amor. Por quê? Porque com a vacinação eu consigo evitar que eu tenha algumas outros tipos de doença, por exemplo. Então, é melhor a gente tomar uma picadinha que vai doer um pouquinho do que ficar doente depois, não é verdade? Hum, isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da nossa tarefa. A tarefa de hoje, ela é um pouquinho parecida com a tarefa de ontem, que vocês tinham que postar o catavento. Vocês também não precisam postar hoje, vocês podem ir postando ao longo do fim de semana, na próxima semana. O importante é fazer o quê? Vocês vão pegar um objeto que contam a tua história e vão tirar uma fotografia de você com esse objeto ou com um documento. Ah, Pro, mas eu posso tirar duas fotos com o objeto e com o documento? Claro que pode, quanto mais melhor. Então, você vai pedir para o teu responsável tirar essa fotografia. Se você tirar uma fotografia com o teu documento, é bom que você tampe o número do teu documento, porque você vai postar ele nas redes sociais. E não é bom que esse número desse documento fique aparecendo para as outras pessoas verem, ok? Então, quando você for tirar uma fotinha com o teu documento, tampe o número do teu documento, beleza? Então tá. Então, depois que a mamãe, o teu responsável, tirou a foto com o teu objeto, com o teu documento, eles vão postar nas redes sociais e vão colocar os arrobas, que é, aliás, os hashtags, que é hashtag CCIM, tudo maiúsculo, hashtag minha história, o M de minha maiúsculo e o H de história maiúsculo, mas as duas palavrinhas juntinhas. E hashtag segundo ano E, ano minúsculo e o E maiúsculo. É importante vocês colocarem, porque todos os segundos anos vão fazer, mas o que mais vai ter publicação é o nosso, segundo ano E, combinado? Ótimo! Então, pode tirar várias fotos com vários objetos, com os documentos que vocês têm e não esqueçam de postar. Quem não tem a Pro nas redes sociais, pode procurar Ariana Cavalcante Gregório. E aí, porque eu quero acompanhar todas as postagens. Combinado? Não esqueçam de postar utilizando as hashtags e quem quiser pode até utilizar o arrobinha do colégio, tá bom? Um beijo grande no coração. Pro tá com muita saudade. Fiquem com Deus, continuem orando, que logo tudo isso vai passar e a gente vai estar de novo na nossa salinha, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, da família. Já sabem que nós temos o nosso grupo. Qualquer dúvida, pede para os pais conversarem com a Pro, tá bom? Ai, Pro, não consigo explicar. Manda para a Pro lá no grupo que a gente responde, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.